Olá! Recentemente, Rocio Vidal do canal La Gata de Schrödinger comentou o livro Nuevas Evidências Científicas de Existência de Deus, de José Carlos González Hurtado em um vídeo. O vídeo está interessante, concordo com vários pontos e discordo de poucos. Seria legal analisarmos algumas partes juntos. Vamos lá, sou Henrique. Bem-vindo ao Adictos à la Filosofia. Antes de começar, algumas precisões, pois já sei como essas coisas funcionam. Primeiro, não tenho nada contra a Rocio, muito pelo contrário. Gosto muito do canal dela, já vi vários vídeos e nos damos bem. Já conversei com ela algumas vezes e fui convidado para o podcast El Club de las Mentes Vivas, onde tivemos uma ótima conversa. Discordamos em vários pontos, principalmente porque acredito em Deus e ela não, mas isso não é um problema. Eu sempre disse que, neste e em tantos outros temas filosóficos, pessoas igualmente inteligentes, razoáveis, honestas e bem informadas podem chegar a conclusões diametralmente opostas e não há problema nenhum. A filosofia, na verdade, trata muitas vezes disso, de confrontar opiniões com respeito e até admiração por quem não pensa como você. Por favor, não quero hate contra a Rocio nos comentários, pois da minha parte não existe nenhum. Vamos mostrar que, nesta comunidade, estamos acima dessas coisas, porque, no final das contas, de verdade, eu acho que muitas vezes até os crentes reclamaram da retórica dos ateus, assim como os ateus também podem reclamar com razão de uma retórica demasiadamente beligerante por parte dos teístas. Esse é um tema que nós, filósofos, estamos discutindo há séculos e séculos, não está encerrado e nem vai ser encerrado num futuro próximo, então vamos diminuir um pouco a retórica de todos e talvez até aprendamos uns com os outros. Not war, just peace. Além disso, um ponto muito positivo do vídeo da Rocio é que ela coloca corretamente a discussão dentro do âmbito filosófico, se afastando desse cientificismo que exige que tudo, sem exceção, passe pelo crivo do método científico. Eu não estou dizendo que, claro, como em todo sistema de crenças, há pessoas mais ou menos dogmáticas em todos os aspectos. E, na verdade, eu sempre fui muito crítica em relação ao cientificismo, sabe? Que é a ideia de que o método científico é a única forma de conhecer a realidade. Por isso eu estudo filosofia, também te digo, viu? Porque ao longo dos anos eu também mudei muito meu pensamento sobre valorizar tantas disciplinas que nos levam a um conhecimento profundo da realidade. Agora, 2 pontos bem menores de discordância que são quase preciosismos da minha parte. Primeiro, o ateísmo como falta de crença em Deus. Primeiro, você menciona continuamente o ateísmo como uma ideologia ou como uma fé. Essa é uma consideração inicial que precisa ser feita, já que o ateísmo não é um movimento, não é uma ideologia, nem é um ativismo. Na verdade, considerar a fé ateia é um oxímoro em si, já que o ateísmo, se for o caso, seria uma falta de crença. A ausência de uma crença não pode ser uma fé. Rocio está certo ao dizer que falar do ateísmo como um movimento unificado é complicado, e o mesmo vale para o teísmo. Podemos fazer isso para nos entendermos, mas sabendo que há muitos tipos diferentes de teísmos e ateísmos. Também não quero debater se o ateísmo é fé ou ideologia, pois isso depende de como entendemos essas palavras. Pode ser que exista alguém que tenha um apego ideológico ou dogmático ao ateísmo, assim como ao teísmo, mas isso não precisa ser assim para todas as pessoas. Questiono tratar o ateísmo apenas como falta de crença em Deus. Embora em alguns setores o ateísmo seja definido assim, eu prefiro considerá-lo apenas como a negação da existência de Deus. Primeiro porque, geralmente, embora haja algumas exceções, na filosofia tem se tratado o ateísmo dessa maneira, como a posição que nega a existência de Deus. Vou mostrar exemplos de autores contemporâneos. E em segundo lugar, porque definir o ateísmo como a falta de crença em Deus acredito que leva facilmente à confusão ao colocar sob o mesmo guarda-chuva duas atitudes muito diferentes. E é que tanto aquele que nega diretamente a existência de Deus, quanto aquele que simplesmente dá de ombros e diz que não sabe se Deus existe, ambos não têm crença em Deus. Para o último, para quem dá de ombros, já existe um termo bastante conhecido, agnóstico. Portanto, é mais útil reservar o termo ateu para quem nega diretamente que Deus existe. Na verdade, esse também parece ser o uso mais natural, porque já que existem 3 respostas possíveis para a pergunta Deus existe? Sim, não e não sei. A tríade teísta, ateu e agnóstico parece a mais adequada. Mas isso, como eu dizia, é um ponto bem menor e se resume a uma diferença de como usamos as palavras. Se alguém prefere outra definição de ateísmo, não é um grande problema. Segundo, a ideia de que não se pode provar que algo inexiste.
Afirma que há dogmas indiscutíveis e que é fé porque não se pode provar a inexistência de Deus. De fato, não se pode provar a inexistência de nada. Ok, isso nem é um ponto de discordância, já que Rossio pouco desenvolve essa ideia e provavelmente vai concordar comigo. Mas considero essa nuance importante. Se entendermos provar em um sentido forte, como uma demonstração realmente apodíctica, inexorável, inevitável, racionalmente obrigatória, então é verdade que é impossível demonstrar que algo não existe. Pelo mesmo motivo, também não é possível provar de forma definitiva que algo existe. Podemos estar na Matrix ou sendo enganados pelo gênio maligno de Descartes, algo assim, não? Mas se não entendermos provar de uma forma tão exigente, pode sim haver argumentação ou evidência suficiente a favor da inexistência de algo como Deus. Por exemplo, se encontramos uma contradição no conceito ou na ideia de uma coisa, isso é o mais forte que você pode ter para pensar que essa coisa não existe e nem pode existir. De modo semelhante, podemos encontrar algo na realidade que seja incompatível com a existência de outra coisa, ou que torne a existência dessa outra coisa muito improvável. E aí também teremos bons motivos para concluir de forma justificada que esse algo não existe. No fim, é isso que as diferentes versões do problema do mal buscam. Então, é verdade que há um sentido em que não se pode provar ou demonstrar que algo não existe, mas se não formos tão exigentes, é possível apresentar algum tipo de argumentação que torne razoável concluir isso. Mas vamos aos dois argumentos que Rossio analisa no vídeo, em específico, o argumento cosmológico em sua versão Kalam e o argumento do ajuste fino. Vamos nos basear no argumento cosmológico Kalam, que atualmente eu acredito é o mais difundido, cujas premissas são estas. Tudo o que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. E essa causa só pode ser Deus. Aqui, perdoem o parêntese, uma crítica muito comum e que Rossio não faz é perguntar: bom, e se tudo tem uma causa, o que causou Deus? Percebam que a objeção ataca um espantalho, pois o argumento nunca afirma que tudo precisa de uma causa, mas sim que tudo que começa a existir tem uma causa. Como Deus, por hipótese, não tem início, o princípio causal não se aplica a ele. Talvez exista algum outro princípio causal que se aplique às coisas que não começam a existir, embora, neste contexto, isso não faria diferença. Porque o que o teísta quer propor com a hipótese de Deus é um ser necessário, ou seja, um ser que existe por si mesmo, por sua própria natureza, sem necessidade, portanto, de causa. De todo modo, o argumento não comete o erro grosseiro de se autocontradizer tão claramente. E, de novo, Rossio não faz essa crítica, só quis acrescentar porque é algo comum. Vamos seguir com um trecho mais longo, mas quero apresentá-lo inteiro antes de comentar. Esse argumento é interessante, mas é preciso analisar premissas e conclusão. Vamos analisar na próxima sessão a premissa de que o universo teve um início, ou seja, uma criação. Mas mesmo assim, aqui falamos que tem que haver uma primeira causa e uma causa incausada. Algo ou alguém deve ter criado o universo, já que tudo o que começa a existir precisa de uma causa e precisamos parar em algum ponto, e esse ponto só pode ser um ente eterno, necessário e criador, logo Deus. Já disse, esse é um debate filosófico muito interessante, pois tudo deve precisar de uma causa, exceto Deus, mas na verdade também precisamos chegar até Deus. O que se defende a partir da postura ateísta, por assim dizer, é: por que não parar no universo? Por que o universo não pode ser essa causa incausada? O salto lógico de isso implicar um Deus criador, eterno, pessoal e bom é um salto lógico que não pode ser demonstrado cientificamente, é incognoscível. É interessante para debater, mas não é prova irrefutável. Ainda há muito para aprender sobre as leis físicas, inclusive as quânticas, então essa causa não causada do universo pode ser uma lei física, um estado quântico, algo desconhecido ou Deus. Todas as hipóteses estão sobre a mesa e só podemos nos posicionar no terreno da dúvida. De novo, concordo totalmente com muita coisa aqui. O salto de afirmar que o universo tem uma causa para dizer que essa causa é Deus é chamado de gap problem e é amplamente debatido, não podendo ser provado cientificamente. Qualquer razão que alguém possa dar a favor desse passo será filosófica, e na filosofia nós estamos longe de lidar com provas irrefutáveis. Acredito que há espaço para hipóteses naturalistas sobre a primeira causa, e cabe a cada um julgar se são convincentes. O que é comum aqui, do lado teísta, é comum combinar o argumento cosmológico, que te levaria apenas a uma primeira causa, não causada e necessária, com outros argumentos, como o argumento do ajuste fino ou o argumento moral.
que permitiriam tornar razoável a hipótese de que essa primeira causa também tem atributos pessoais, como inteligência ou bondade. Novamente, provas irrefutáveis? Nenhuma nem pretendem ser em nível acadêmico. Mas há outro problema importante que nos leva ao segundo argumento central, eu acho, do livro, não é? E é que o Big Bang é uma evidência científica e o Big Bang demonstra que houve um momento de criação. O livro desenvolve bastante a história com Georges Lemaitre, que no final era um padre católico e que foi o principal desenvolvedor da teoria do Big Bang. O que, segundo os argumentos do autor, demonstraria, como eu disse, esse momento de criação. Essa premissa lógica não está totalmente comprovada. É uma das hipóteses que são consideradas na ciência. Na verdade, o que as evidências mostram sobre o momento do Big Bang é que o universo passou por um momento de alta densidade de matéria, mas não uma criação propriamente dita. Sabemos que houve grande expansão após um momento inicial, mas ainda não conseguimos descobrir o que existia antes dela com as ferramentas atuais. Isso nos leva a várias hipóteses, incluindo a criação absoluta, conforme o autor defende sobre o momento de um criador. Outras hipóteses que são consideradas incluem um universo oscilante em contínua criação e destruição, um universo dentro de uma bolha de um campo inflacionário, infinito ou eterno e muitas outras possibilidades. Estamos novamente diante do desconhecido científico, então não podemos considerar algo como evidência científica só para preencher uma lacuna no que não sabemos. Vocês vão dizer que sempre concordo com ela, mas fiquem tranquilos, logo teremos alguma discordância interessante. Mas sobre isso, eu sempre disse que, para mim, o Big Bang não me parece levar necessariamente à ideia de um início absoluto no tempo. Acho que é compatível com diferentes modelos de um universo eterno. Quero ser cauteloso, pois sei que há muita discussão sobre o tema e não tenho credenciais para ser autoridade sobre o que decorre ou não do Big Bang. Mas pelo que pude ler, ouvir, etc., essa é a impressão que eu tenho, que não há uma passagem tão evidente, automática e necessária do Big Bang para o início absoluto do tempo. E mais uma vez, isso é algo que eu já disse outras vezes na história deste canal. Recentemente me disseram que alguém afirmava que eu partia do Big Bang como início absoluto do tempo para apontar uma causa externa ao universo. E eu fiquei tipo, bom, então essa pessoa não assistiu a nenhum dos meus vídeos, porque isso é algo que eu neguei explicitamente várias vezes. Me parece um erro considerar o Big Bang como o momento de um início absoluto do universo. Concordo com Crespo que é um erro pensar no Big Bang como o início absoluto da realidade física espaço-temporal. Sempre me pareceu que ficava essa pergunta no ar, tipo, ok, o Big Bang é um momento em que toda a matéria do universo está comprimida em um ponto. Mas isso pode vir de algo anterior que seja perfeitamente físico. Acredito que o Big Bang é compatível com a possibilidade de haver um início temporal absoluto, mas não acho que isso precise ser interpretado assim necessariamente. E nessas condições, apelar simplesmente à teoria do Big Bang para sustentar essa segunda premissa do Kalam me parece, como bem disse Rossio, insuficiente. O que me parece mais interessante são os argumentos filosóficos que podem ser apresentados a favor de um início temporal, que poderia ser no Big Bang ou em qualquer outro momento, porque no final das contas eles são independentes das evidências científicas. Apesar de não estar convencido de que funcionem, tenho uma relação de amor e ódio com esse tipo de argumento. Por exemplo, é comum às vezes argumentar a favor de um início temporal partindo de certos paradoxos que surgem quando se assume a possibilidade de séries causais infinitas. Há um tempo atrás, eu achava esses argumentos muito persuasivos, mas acabei mudando de opinião e, na verdade, tenho este artigo escrito onde explico um pouco por que eles já não me convencem. Deixarei um link no comentário fixado e, se houver interesse, podemos aprofundar depois. David Oderberg traz outro argumento interessante neste artigo, no Beginning, no Explanation. Faz tempo que eu li e teria que revisar, mas acho que, se não me engano, a ideia é que normalmente explicamos certos acontecimentos rastreando sua história até um ponto inicial fixo. Por exemplo, porque a árvore do meu jardim, que eu nem tenho árvore nem jardim, mas tanto faz, ou seja, porque a árvore do meu jardim atinge uma certa altura hoje, em vez de ter feito isso ontem ou fazer amanhã. Bom, porque ela foi plantada no dia X há 10 anos. E desde então foi crescendo regularmente até que hoje atingisse esse ponto. Ou seja, voltamos até um ponto de início, o dia em que a árvore foi plantada, e seguimos uma cadeia de causas até o presente, e isso explica, pelo menos de forma parcial, porque hoje a árvore atinge essa altura em vez de ter feito isso em qualquer outro dia. Mas se o passado é infinito, argumenta Oderberg, e não temos um ponto de início ao qual possamos retornar, então haverá certos fatos, como por exemplo,
a distribuição precisa das partículas no universo hoje, que não terão explicações, porque não haverá nenhuma razão pela qual não poderiam ter ocorrido antes ou depois. É um pouco como se eu dissesse que venho contando todos os números negativos desde toda a eternidade e que finalmente hoje cheguei ao número 0. Por que hoje? Por que não amanhã? Ou por que não ontem, se eu realmente estava contando há um tempo infinito? Se eu te disser que comecei a contar a partir de 100 a 100 dias, então faz sentido que hoje eu tenha chegado ao 0. Mas o fato de chegar a 0 hoje não teria explicação se eu realmente contasse desde toda a eternidade. Se isso estiver certo, basta adicionar ao argumento uma versão do princípio da razão suficiente que diz que tudo precisa de explicação, e assim já podemos concluir que o passado precisa ter um início. Claro, isso ainda é muito controverso e eu já disse que não sei se concordo com o argumento, mas de qualquer forma acho mais interessante, mais instigante do que simplesmente apelar para o que seria o Big Bang e pronto. De qualquer forma, se você quiser se aprofundar em um argumento cosmológico diferente do Kalam, e que também é muito legal, eu recomendo este livro, Como a Razão Pode Levar a Deus, de Joshua Rasmussen, porque, além disso, o tradutor é muito gente boa. Fui eu que traduzi. E já que estou aqui, deixa um like nesse vídeo, que eu ainda não tinha pedido antes, e isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas. Muito obrigado. Se você gosta de filosofia, confira meu livro Tem Filosofia na Sua Geladeira, uma introdução a essa disciplina incrível feita para você. Deixarei todos os links no comentário fixado. Outra das questões mais interessantes é o tema do famosíssimo ajuste fino, no qual o autor argumenta que os números estão bem ajustados demais para que tenha sido algo ao acaso. O ajuste fino se baseia na observação de que certas constantes físicas estão em intervalos muito específicos. Sem elas, o universo e a vida como conhecemos não existiriam. E passamos para o argumento do ajuste fino, e aqui eu realmente vou defender um pouco esse ponto de vista. Sempre achei esse argumento muito interessante e, de fato, trato um pouco sobre ele no meu livro. Embora não como um argumento a favor da existência de Deus, e pela enésima vez, nem me passaria pela cabeça tratá-lo como um argumento inexorável, definitivo, inapelável, ou como uma prova científica da existência de Deus. Mas eu realmente acho que há coisas que podem ser ditas em resposta às objeções que Rossio apresenta de maneira muito breve e resumida. Aqui é preciso considerar vários pontos. O primeiro é o princípio antrópico. Só observamos um universo compatível com nossa existência. Não estaríamos aqui para nos perguntar isso se não fosse o caso. Perfeito. Essa objeção ao argumento do ajuste fino é comum e chamada de efeito de seleção. Não é surpreendente que observemos um mundo finamente ajustado para a vida, porque se ele não fosse ajustado para a vida, nós não estaríamos aqui para nos surpreender. Acho que isso não funciona sozinho e, para mostrar, vou te dar um exemplo do filósofo John Leslie. Imagine que te levam ao paredão de fuzilamento por, sei lá, publicar muitos memes do Donald Trump ou algo assim. Enquanto te amarram ao poste, você vê como 50 atiradores profissionais se preparam para te executar. Você fecha os olhos, a contagem regressiva termina, ouve os disparos e nada continua vivo, nem um arranhão. Você deveria se surpreender? Eu acho que sim, né? Quer dizer, imediatamente todos começaríamos a especular sobre o que pode ter acontecido. Talvez tenham errado de propósito, estejam brincando com você ou alguém trocou as balas reais por de festim. Só não acho que erraram por acaso, pois isso é muito improvável. Mas o que você com certeza não vai fazer é dar de ombros nesse momento e dizer: ah, não é surpreendente que eles tenham errado. No fim, se eles não tivessem errado, eu não estaria aqui para notar o erro. A realidade é que o fato de eles terem errado é muito, muito improvável sob a hipótese de que foi sem querer. A hipótese do acaso, mas não tanto sob a hipótese de que há alguma trapaça por trás. O efeito de seleção, por si só, não anula esse fato e, portanto, não afeta em nada a avaliação que você faz do fenômeno. E essa, no final, é a mesma forma de raciocínio que opera no argumento do ajuste fino. Os cosmólogos Geraint Lewis e Luke Barnes, em seu livro A Fortunate Universe, acabam chegando a uma conclusão semelhante sobre o princípio antrópico. Concluímos que o princípio antrópico, de que os observadores devem habitar um universo que permita observadores, é impotente por si só. Explica por que não observamos um universo que proíba a vida, mas não explica por que existe um que a permite. De modo geral, este é um livro que eu recomendo muito se você se interessa pelo tema do ajuste fino. Foi escrito, como eu te disse, por 2 cosmólogos especialistas no assunto que, além disso, o interessante é que um é ateu, Geraint Lewis,
e o outro é cristão, Luke Barnes. O curioso é que os dois concordam 100% sobre a evidência do ajuste fino e a defendem contra uma série de objeções comuns, mas, por outro lado, discordam sobre como isso deve ser interpretado. E aí eu acho que, no final das contas, é onde está a discussão mais divertida e interessante. Então, tá aí. E é isso. Não vou te recomendar mais livros neste vídeo. Bom, sim, a Bíblia. Além disso, surge um falso dilema: ou há um desígnio divino, ou tudo é acaso? Na verdade, do ponto de vista científico, estudam-se várias possibilidades, como inflação cósmica, modelos da teoria das cordas ou leis físicas mais profundas, quânticas e relatividade, para entender melhor o que ainda desconhecemos. Bem, concordo que depende de como o argumento é apresentado, acaba se criando um falso dilema, e Rossio, no final, está interagindo com uma apresentação muito específica do argumento do ajuste fino, e isso é perfeitamente legítimo. O que eu diria, talvez, é que sim, é verdade que não podemos descartar nenhuma das possibilidades, mas que a ciência do futuro pode ir em ambas as direções. Podemos achar leis físicas mais profundas. Você conhece a teoria das cordas? Você tem alguma que explique alguns desses casos de ajuste fino, mas talvez encontremos leis mais profundas ou teorias mais fundamentais que agravem o problema. O interessante, então, acho que é o seguinte: é perguntar isso, com as evidências que temos hoje, não com as que não sabemos se teremos amanhã, mas com as que temos hoje, que explicações razoáveis podemos dar? E qual delas parece ser a melhor? Mesmo aceitando que o universo está ajustado, concluir daí um Deus criador, pessoal, onipotente e onipresente é um salto filosófico, não uma inferência científica. Vamos lembrar disso. Novamente, 100% de acordo. É um passo ou um salto, se preferir, filosófico e não científico. Mais uma vez, voltamos ao famoso gap problem, e isso já foi dito por Hume e Kant. Se você quiser tomar isso como um argumento apodíctico, esse tipo de consideração, a partir da ordem do mundo, no máximo te leva a um arquiteto universal. Mas o espaço, a distância entre esse arquiteto universal e o Deus do teísmo tradicional, precisa ser preenchido de alguma outra forma. É possível? Eu acho que sim, mas aí já é outra discussão. Preciso citar novamente o colega Quantum Fractor, que tem um ótimo vídeo sobre ajuste fino e explica o tema muito bem. Talvez o ajuste não seja tão preciso quanto pensávamos. Estudos indicam que a maioria desses 30 números poderia ser centenas, milhares de vezes maior ou menor, ou até mais. E ainda assim permitiria a vida. Na verdade, em uma reviravolta inesperada, talvez as condições do nosso universo nem sejam ideais. Por exemplo, se a gravidade fosse mais fraca, o universo se expandiria mais devagar e a vida teria mais tempo para surgir e evoluir. E se as inhomogeneidades primordiais tivessem sido umas 100 ou 1000 vezes maiores, isso teria produzido galáxias mais densas. A região interna dessas galáxias talvez fosse inabitável. Mas na periferia, a luz intensíssima do conjunto de estrelas do céu poderia fazer com que a maioria dos planetas fosse apta para a vida, independentemente de sua órbita. Talvez não estejamos no melhor universo. Ok, aqui há 2 pontos que Crespo levanta. Primeiro, que há estudos que afirmam que a maioria desses 30 numerozinhos poderia ser centenas ou milhares de vezes maior ou menor, e ainda assim ser compatível com a vida. Aqui teríamos que ir ver esses estudos, eu não sei agora mesmo quais são e também não tenho o conhecimento técnico para avaliá-los. Mas minha impressão da literatura, como acho que Grant Lewis e Luke Barnes também apontam, é que, em geral, há um consenso sobre a evidência do ajuste fino e a principal discordância está em como isso é explicado. Mas o segundo ponto, que o nosso universo não é o ótimo para a vida e que poderia ser muito melhor com alguns ajustes, embora interessante, eu diria que não é realmente relevante para o argumento do ajuste fino, porque o argumento não está dizendo que vivemos no melhor mundo possível para a vida, simplesmente parte da observação de que vivemos em um universo que permite a vida e argumenta que isso é muito mais esperado sob a hipótese teísta do que sob o naturalismo. Se poderia ou não ter sido mais propício à vida, não parece importar aqui, porque não é algo que esteja atacando nenhum ponto da argumentação, pelo menos que eu veja. Como na ciência, quando não há explicação predominante com evidências suficientes, surgem várias hipóteses, como a dos multiversos. Aqui, o autor demonstra insatisfação. Na verdade, ele diz que é ficção científica absoluta e que tem tanta evidência quanto os vulcanianos. Ele descarta completamente porque não cumpre os critérios de falsiabilidade. Ou seja, se existissem multiversos, seriam por definição inobserváveis e nada disso poderia ser testado, portanto devem ser descartados.
Isso é muito interessante. No final ele segue a filosofia da falseabilidade de Popper, mas é que seguindo essa filosofia, essa própria lógica, esse próprio marco que ele adota para descartar uma hipótese como a dos multiversos, daí se seguiria que a hipótese da existência de Deus também não cumpre os critérios de falseabilidade. Deus não é observável, falseável ou testável, estando fora do campo científico. No caso dos multiversos, é verdade que não temos ferramentas para observá-los diretamente, mas ainda se pode tentar observá-los de forma indireta. Ainda assim, evidentemente as fronteiras da ciência e as hipóteses científicas podem ser consideradas um limite cinzento, mas nem por isso deixam de ser interessantes de analisar. E chegamos aos multiversos, outra das principais objeções ao tema do ajuste fino. Primeiro, concordo que se alguém descarta a hipótese do multiverso por supostamente não ser falseável, o mesmo deve ser aplicado à hipótese teísta para sermos consistentes. Segundo, acho que dá para dizer muita coisa, porque, no final das contas, o teísmo não é incompatível com a existência de um multiverso. Mas vou me limitar apenas a isso. Se estivermos comparando apenas essas duas hipóteses, considero mais natural e espontâneo inferir a existência de uma inteligência do que a de um multiverso. Vou te dar um exemplo para ilustrar. Imagine que você encontra na rua um macaco batendo furiosamente em um teclado. Você se aproxima e vê que ele está escrevendo Dom Quixote e que o cara não está errando nenhuma vírgula. Qual conclusão pareceria mais natural para você? Que deve haver algo de especial nesse macaco, ou que deve haver centenas de milhares de milhões de macacos digitando absurdos no teclado em outras partes do mundo? Para mim, seria mais natural pensar assim primeiro, e acho que há semelhança suficiente entre exemplos como este e o caso do ajuste fino para tornar a inferência ateísta mais razoável do que a naturalista, se o resto das objeções puderem ser resolvidas. Mas essa é a minha opinião, você não precisa concordar. Portanto, de tudo o que analisamos até agora, será que se segue de forma inexorável, como se defende no início do livro, que existe um Deus criador, consciente, onipresente e essencialmente bom? A conclusão é não. Para mim, a conclusão desta primeira parte é que, pelo que vimos e analisamos até agora, Deus continua principalmente no campo da filosofia, não da ciência. Quero encerrar assim, pois me parece a conclusão mais adequada. Apesar das divergências com Rossio, volto a concordar bastante com ela. Não existe uma forma inexorável de chegar, pelo raciocínio, à existência de Deus, nem uma demonstração propriamente científica de que ele existe. Estamos no campo da filosofia e aqui lamento pelos que buscam a certeza cartesiana, mas não temos provas irrefutáveis nem disso, nem de nada, na verdade, em nenhum assunto. Por isso, os filósofos estão acostumados a discordar, e não é porque o outro pensa diferente que vamos tratá-lo como tolo, pouco rigoroso ou desonesto. Se vocês tiverem que levar uma única coisa da filosofia, que seja esta. E agora, se você quiser ver minha análise do último debate que Rossio fez sobre a existência de Deus com Josué Moreno e Gerson Mercadal, debate que, aliás, foi moderado por este humilde servidor de vocês, aqui está para você aproveitar. Então, vamos lá, não perca, clica aí para continuar se aprofundando e, acima de tudo, nunca pare de pensar.